ele faz a ionização para o rim, o médico não parar, que aquela ionização é quebrada de passo magnético, que o mundo pode estar acabando, mas você não pode largar o aparelho ali, pode estar morrendo, só vai morrer. Seu compromisso é com o médico do coração. Isso não vou explicar para vocês, acredito nas aulas de iniciação de relações. Voltando aos planos espirituais, então vocês hoje estão galgando esse outro plano, que muitas vezes a gente fala assim que é uma consagração, quase uma iniciação, um copo que eles falam que a gente não se faz. É fácil um complemento da iniciação, é assim. Porque assim, vocês vão receber um saber das vossas origens. Até agora você não procurou, você trabalhou, mas você não sabe das suas ancestralidade. E aqui na discussão você está sabendo e não está recebendo, sabendo depois da consagração qual é o ponto da sua origem, qual que é a falange que vai reger vocês, a falange de vocês é a falange de Deus. Vocês vão saber qual vai ser aquele missionário que vai acompanhar vocês no mestrado, porque é assim mesmo. O ministro aqui, missionário, o cavaleiro, eles têm compromisso com o vai se casando de acompanhar o cavalo, o mestre, no mestrado, desde que ele esteja com o doutrinário dele. Se o mestre abandonar ou decidir para lá, eles não acompanham. Agora o mentor não. O mentor é aquele que vai assistir a sua trajetória cabo. Você estando mal ou tudo bem, o mentor está sempre ali. Mas o ministro cavaleiro e missionário não. Elas vêm única e exclusivamente para assistir vocês no mestrado, desde que vocês estejam na cultura doutrinária de vocês. Então, a palavra Senhor é uma palavra que originalizou-se no mundo, que eles falavam que aqueles soldados fortes, os melhores que se destacavam, e tinham muita força, muito espírito de guerra, conseguia comandar a voz de comando. Eles eram nomeados centuriões. E cada centurião desse tinha sob o seu comando 100 homens. Então, um conjunto de centuriões formava uma legião, que era quem assistiu o seu comando, vai saber daquelas legiões que tinham, que eram vários centuriões formavam vários grupos de 100, formavam lá legiões de 1.200 homens. A nossa doutrina é a mesma coisa, o pai João fala que o mestre doutrinador, em dias com sua cultura, em perfeito equilíbrio, em harmonização com os vossos mentores, esse que corresponde a 100 homens, o pai João fala assim. Os outros planos, se eu vou estar explicando para vocês, vou decorrer esse curso, que é onde a gente vai falar do nosso plano, na outra dimensão, da onde vem as divindades, tem o plano que vem as divindades. E vamos estar falando para vocês também como que se processa a vinda das dimensões. Por isso que a gente fala aqui hoje, na primeira aula a gente dá uma visão, um campo de visão, do que vocês, é como se fosse um epílogo do curso, do que vocês terão pela frente. Então, assim, é uma preparação para que vocês possam absorver o melhor desse curso. Eu vou tentar resumir no máximo, mas de maneira que vocês possam absorver. Porque se a gente for discursar demais, a gente vai ter um curso muito longo, e aí às vezes é muito cansativo para vocês. Mas eu vou tentar trazer no menor número de palavras, um conceito bem resumido, para que vocês possam entender, aprender e poder conduzir isso aí. Porque muitas das vezes, hoje a gente tem um leque de opção de poder ter as informações. A gente tem os livros de doutrina, tem muitas cartas ativas, tem muitos vídeos do YouTube de mestres como Araquém, como a Tia Ney, como a Alisson, muitos ótimos. Muitos falaram assim para você: não tem que ficar olhando esse sistema da internet. Não, tem isso. Está lá, a Tia Ney falando uma aula, o que você não pode assistir? Você
aleluia, leia também. Mas isso não é taxado, né? Você não pode, você não deve, não. Isso é aberto para todo mundo. É a mesma coisa, eu chegava com essa parte de conversa, eu vou mexer no celular, porque agora você tem informação, você não pode ver, não. A única coisa que eu peço, hoje não é mais o caso de vocês já estão nesse curso, é que quando vocês estavam desenvolvendo, vocês peçam quando vocês consultavam o instrutor de vocês. Hoje não. Hoje vocês, as dúvidas, vocês já estão conseguindo sanar elas. Então, assim, não fique triste, não fique em dúvida de nada. Se você tiver curiosidade para saber o que é aquilo, o que é aquilo, pergunte. Se nós não tivermos conhecimento, vamos buscar a informação para vocês. Mas não só é para tudo. Tem fontes para vocês conseguirem. E tem fontes para vocês verem que a gente passa para vocês, a gente segue um roteiro. A gente tem até um limite para esse roteiro. Assim como teve o roteiro de desenvolvimento básico, assim como teve o roteiro de administração, assim como teve o roteiro de elevação, e cada um pode mandar só aquele trechinho. É como no físico. A criança entra no pezinho, na primeira série, aí ela aprende para o depois ele vai começar a aprender o alfabeto, vai começar a formação de palavras, e assim vai ver a formação dessa palavra, a colocação dessa palavra, as frases, assim sucessivamente. Aos poucos ela vai aprender, e ela chega a concluir o ensino superior. Assim ela continua. Vocês vieram lá, que a primeira vez que ele chegou, passou o paciente, foi para a televisão, foi para o desenvolver, você já concluiu o grupo. Então, assim, e aos poucos você foi vendo, foi aceitando, foi vendo o pequeno, e hoje vocês estão indo nessa condição dos jaguares, dos contas, das línguas. E é isso que é importante. Todo mundo tem um começo, e nenhum começo é igual ao outro. Todo mundo tem uma história, e nenhuma história é igual ao outro. Por isso que a gente fala que cada um tem seu cargo, cada um trabalha em função da sua evolução espiritual. Então, essa palavra segura vem disso aí, meus mestres, na época romana. Alguma dúvida? Espíritos de luz. O que é um espírito de luz? O que é uma roupagem? Por que das roupagens? Pretos velhos, caboclos, cavaleiros, jojós, mestres, mestres, os espíritos de luz é aqueles espíritos que não tem mais nenhuma célula doente. É aquele espírito que cumpriu toda a missão kármica dele, que não sofre mais nenhuma lei de causa e efeito. É aquele espírito que ele evoluiu e nos planos espirituais ele teve a permissão para auxiliar as pessoas nesse mundo que nós vivemos. Por que nesse mundo que nós vivemos? Por que, mestres? O espírito de luz ele não vem só no lado da nossa. Ele vai lá na igreja católica, vai na Umbanda, ele vai na Candomblé, vai em todos os lugares. Espírito de luz. Todas as religiões são boas. O fato do amanhecer não é melhor que a Umbanda, não é melhor que nenhuma. Todas são boas. O que importa é você identificar qual que lhe serve, a qual que te preenche, da onde você pertence, da onde você veio. Você entendeu? Todas que falam de nosso Senhor Jesus Cristo, que seguem Deus, é boa. Deus é como se fosse uma montanha que estivesse sentado no trono dele lá, e ele tivesse os caminhos que iam até ele. Umbanda, Candomblé, católico, evangélico, e falava com a plaquinha, vai até Deus, vai seguir o caminho para quê? A gente vai para o Rio Verde, dois caminhos para a gente, vai chegar até o Rio Verde. Só que um caminho às vezes é mais longo, e um caminho às vezes é mais perto. Entendeu a diferença? Então, assim, a doutrina do amanhecer, ela te permite, às vezes, caminhar com mais facilidade. Por quê? Porque você trabalha direto com os seus cobradores. Então você tem uma oportunidade maior de alcançar a sua evolução, mais rápida. Não é que as outras não vão evoluir, não. Nosso Senhor Jesus Cristo veio no mundo trazer o cristianismo. Da onde surgiu? Igreja católica, apostólica romana. O espiritismo, depois. Porque vocês vão ouvir falar nisso, vão falar nas aulas, que não existia mundo espiritual antes de Jesus. O mundo espiritual é desse Jesus para cá. Antigamente a gente ia dar perto da mão. Então vocês vão entender depois disso. Como se fosse só isso. Onde Jesus foi,
divórcio no cruzamento recorrente. Porque isso vem a nos prejudicar. Isso prejudica somente a nós. Não prejudica somente, não prejudica somente a nós. Então é orientado a isso por quê? Porque nós trabalhamos com o nosso ectoplasma, nós trabalhamos com a nossa energia vital, e para que essa energia se processe de forma duradoura e sucessiva, nós temos que estar contaminados com a obra. E as cruzamento corrente são forças que você busca, que você se envolve, e são linhas que você vai acumulando em volta de você, que depois você não dá conta de se embaraçar aquelas linhas. Porque você começa nessa estrada, vai um pouquinho embora para essa, vai um pouquinho embora para essa, depois você fica perdido e o caminho seguinte, como se você se perdesse no mata hoje. Então, se tem um trilho, vai ter um trilho, esse que está bom, um trilho, mas não quer sair um trilho do outro, você vai se perder, você não vai achar mais o trilho, vai ficar perdido. Então, essas linhas vão te embaraçar e você não vai conseguir sair. Então, assim, eu acho que a minha lugar é lá, eu acho que é melhor, eu acho que não você vai lá, fica à vontade, siga, minha fé, é o que vai escolher. Aqui a gente não permite isso. Não é que não tem uma lei, não tem assim, é proibido, não tem, isso existe. Quem é de janeiro falou que é proibido. Consegue, se não usar, ou o voto, ou cruzamento corrente. Eu quero prejudicar ele. Então, por que nós não proíbimos? Porque nós existe um negócio chamado livre-arbítrio. Ninguém pode ordenar em você, mandar em você não. Aqui ninguém pode ficar, você faz isso, não. Por que a gente pede para pedir que é um lugar de promessa? Começa a fazer isso. Não, é isso. Mandar ninguém manda ninguém, não. Nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer o que você quer. Você vê no tempo que você quer, você faz a sua vida da forma que você quer. E agora ninguém vai falar para você que você tem que fazer. Ah, você não pode fazer, não pode porque aprenda uma coisa com vocês, eu sempre falo. Quando alguém falar alguma coisa para vocês, vocês falam assim, tem uma carta da tia Neira falando, tem uma lei falando isso, não tem, só e as coisas. Porque se não tem uma outra da nossa mãe falando, se a nossa mãe não falou, não tem a lei da doutrina, não fala isso. Aí você vai acreditar no comedor de feijão e pensa, meu Deus, não tem lógica. Olha, na doutrina você não pode fazer isso, não, senão você vai desencarnar, não dá isso. Não está escrito isso, meu Deus. Eu vivo falando com as pessoas que andam comigo. Tem mestre que fala assim, a tia Neira falava isso. Como que a tia Neira falava? Quantos anos tem doutrina? 20 anos. Mas como é que você ouviu a tia Neira falar? Você não conheceu nada. O que eu posso falar para vocês é que a tia Neira falava dos ensinamentos. A tia Neira falava, o outro falava que a tia Neira falava. Aonde está que a tia Neira falava? Nessa aqui, ó, você perdeu, eu vou te mostrar. Agora, como é que eu te lembro? Ah, eu ouvi os mestres veteranos falar, beleza? Agora, você usar o nome da tia Neira para validar uma palavra sua, algo que você fala, isso é errado. Entendeu? Então, a gente deve usar esses meios. Os espíritos de uso, então, o que eles são? São aqueles espíritos que vêm para nos auxiliar nessa doutrina. E a cada dia, esses espíritos vão chegar a nós, eles passam por uma roupagem, eles se revestem com uma roupagem para o nosso mundo. Então, são espíritos que foram para a lua, para o rio, e eles se revestem com uma roupagem para descer no nosso mundo. Porque ele vem com um texto iniciático. Por isso que eles chegam aqui, eles deitar no chão, eles vão dançar, eles vêm com um ciclo iniciático. Existe uma forma para que eles venham trabalhar aqui. E cada outro, seita religiosa, tem seus costumes, né? Mas na nossa cultura é assim que acontece. Está se tornando muito difícil. Vai ficar cada dia pior para os espíritos de luz descerem até a terra. Vou explicar para vocês. Porque está formando uma camada muito forte, muito negra, que vai dificultando a vida desses espíritos. Muitas das vezes, a própria vida, porque nós temos uma vez, nós temos um canal direto com os planos espirituais,
trazido pelo Pinaraquê, que era os executivos dessa doutrina, através do Tiago. E todo mundo segue essa conclusão. Então, beleza, não vai precisar que nós, mas não vamos saber quem é ele, mas é o Espírito que está dentro de nós. Temos a concepção. E na nossa doutrina nós temos os nossos mentores, os velhos, os cabos, os velhos, as sereias, os ciganos, todos esses médicos que compõem, esses mentores que compõem a nossa doutrina. Dei o exemplo do cigano aqui. A falange de cigano que pertence à nossa doutrina, isso é um tema muito questionado. Porque muitas vezes a gente julgar e falar, o cigano, nós temos uma falange de ciganos que são os cartimoches. A maioria das missionárias são ciganas. Cigana está querendo muitas outras forças da missões têm ligação com os ciganos. A força cigana é uma força grandiosa, uma força belíssima. Certo? Ela vinha, antigamente, ela incorporava dentro do trabalho de carro, vinha para fazer trabalho, energia, sua vontade. Mas devido aos mestres e ao Jaguar ser muito criativo, começou a fazer muitas festas, incorporação em festa, aí já virou linguagem. Aí, eu vejo suspeito a incorporação dos ciganos. Existem tempos que fazem a incorporação dos ciganos. Foi assim mesmo. Foi um não, uma proibição, um pouquinho sim. Entendeu? Não é proibido o cigano no tempo, certo? Mas é proibido convidar o cigano. Entendeu lá? Então, qualquer tempo que é um presidente tiver convidado, o cigano ele vai vir, vai ser feito uma ocupação, certo? Mas não pode. Mas não é proibido. Entendeu lá? É incorporação das festas. Eu quero que abra a mente de vocês para isso. A tia Negra fez um acordo que as incorporações não poderiam ser 100%, ser 50%. Não pode, mas não é proibido. Tem Jaguar que vai 40%, 70%, outros incorporam 40%. Depende da sintonia que ele está naquele momento com o mentor dele. E depende do grau da evolução que ele tem. Porque muitas vezes o mediunismo dele é muito avançado e ele consegue incorporar a incorporação por 100%. São casos raros, não pode. Entendeu? Outra coisa que eu peço a vocês: a tia Neira não tinha medo de macumba, de nada, ela tinha medo da vibração do jardim. Falamos lá atrás, cada um tem a sua individualidade, cada um trabalha na sua individualidade. O que acontecer com você, fique para você. Exemplo: você está no trono, com a sua ninfa, e vem o mentor de Deus, certo? Pai Tchauzinho, apesar que o Pai Tchauzinho não chega e faz o barulho, mas vamos dar o exemplo para mim. Aí ele chega, você identificou, saudou as forças do amanhecer, ao bater nas coisas do Espírito, ao bater nas coisas do Espírito, se identificou, e fala só para eu te trazer uma mensagem. Graças a Deus, ouve a mensagem para ele. Você ouve aquela mensagem, guarda para você, agradece entre mim e aquela oportunidade, mas o mentor acabou. Peça, foi para você aquela mensagem. Senão ele incorporava e dava a mensagem para todo mundo. Mas se você comentar com o Pai Tchauzinho, a vibração do outro fora, ele não pode lá, você não vai mais fazer isso. Essa é a vibração. O seu irmão não tem negócio de formar tudo, não tem nada não. Ele é feliz, ele sofre inveja. Então, assim, meus pés, muitas das vezes vai acontecer muitos fenômenos com vocês, vai ajudar vocês. São merecimento de vocês. Isso não aconteceria com. Já houve casos, do outro de promessa, lá para mim, começa a cuidar. Vai ser muito velho. Você tem que cuidar, vai ser muito velho. Promessa, vai dar certo. Isso vai despertar de novo. O seu preto tem que notificar. E se você comentar, vai trair a interpretação. O que acontece com o preto vai ser diferente. Guarda para você que você vai
a vaidade não tem vez na nossa vida. O mestre é vaidoso, se acha melhor que os outros. A gente está sempre aprendendo, mas a gente aprende com o canto, né? Às vezes a gente aprende com história, às vezes a gente aprende com o paciente que passa na mão, que conta a sua vida. Então a gente não é melhor. A gente está tentando cada dia ser melhor. Eu acho o máximo quando o mentor vem falar sua vida. Eu acho o máximo, acho que você não poderia dar. A gente vai pensar, talvez que gostoso. Você saber que você tem essa sintonia. Nesse momento que você começa a falar isso, você vai perder aquela facilidade. A virgindade vai afastando você. Então, se você tem uma corporação, se você trabalha com médico, ela incorpora perfeito, porque a sintonia é uma das coisas mais importantes. Se o médico, a corporação estiver bem limitada, ou organizada, a mensagem do céu para ele transmitida é uma coisa maravilhosa. Em hora que você fala assim, eu quero saber disso. E nunca meus médicos de corporação duvidem que vocês estão em corporação. Por mais que vocês não estejam em sintonia com nossos mentores, no momento que é feito com o que eles sabem, jamais duvidem. Isso é porque eles são a tristeza dos mentores de vocês. Tá? Mas vocês pensam assim, eu não tenho confiança na minha corporação. Não faça isso. Não faça isso. Porque tudo que vem na mente de vocês, eu dou um exemplo assim. Se eu chegar para você e falar assim, estou com problema lá em casa, assim, essa pessoa vai dar um conselho. E quando o paciente chega ali, é projetar na mente do mentor, o conselho que ele tem que dar. Você achar que é você que está falando aquilo, isso é uma tristeza do seu mentor. Então ele vem na sua mente que é para você transmitir. É o seu mentor que está projetando na sua mente. Porque o mentor não vai ficar falando na sua cabeça, fala isso, não. Essa é projeção. Então, acredite na incorporação de vocês. Então os espíritos de luz são isso. São espíritos que não tem mais nenhuma luz de causa e efeito, o espírito já evoluiu na Terra. Então, vamos falar agora dos espíritos sofredores. Mestres, eu acho muito essa parte dos espíritos, porque há uma interpretação errada do espírito sofredor, do espírito cobrador, do espírito milenário. Vou falar para vocês primeiro do espírito sofredor. O espírito sofredor, vai ser bem simples para explicar, não entrar em termos mais complicados, é aquele espírito que após esse carne, ele fica com amor aos bens familiares, não aceita a morte, ele tem amor na mulher dele, ele tem amor no filho, ele tem amor na fazenda, é aqueles espíritos que não aceita a evolução, não aceita ir para os mundos espirituais. Porque é assim, porque tem uma caminhada para voltar. Todo ser que desencarna vai para um lugar chamado Pedra Branca. Todos. Lá é feito um flashback na mente dele que ele fez nessa vida. E aí, depois o mentor, depois de 7 vezes, o mentor traz ele para o vídeo e dá e mostra para ele tudo que ele tem. Dá a opção para ele se conhecer os planos espirituais. A música não aceita, quer ficar. Aí ele fica ali, trabalhando isso. E aí ele começou a causa confusãozinha, causa acidente, porque a energia dele é diferente da nossa. Às vezes tem aqueles que acham que está ali querendo ajudar, às vezes, na verdade, vai estar falando que quer te ajudar. É isso. Não, eu vou ficar ali porque quero ajudar a minha família. Só que a energia dele faz mal. Ele acaba prejudicando. Esses são os espíritos sofredores. Também, espíritos que não aceitaram a oportunidade da pessoa dos espíritos sofredores. Esses espíritos sofredores, vou tentar simplificar ao máximo. Ele se aproxima do mestre, o mestre é uma pessoa, e ele obsedia a pessoa. Isso é uma obsessão. O espírito sofredor obsedia a pessoa. É diferente. Só existe obsessão
Entendeu? Diferente, diferente da outra. A obsessão é do espírito cobrador para o encarnado. Qual que é a função desse espírito? Na nossa, dentro do homem ser, nós temos uma cerca magnética. Aqui só entra, não sai. E qual que é a missão nossa? É buscar esses espíritos sofredores, que às vezes vem com vontade própria, às vezes vem com consciência, às vezes a gente acompanha, você chega aqui no tempo. E aí é onde é feita a doutrina mandável dos planos espirituais. Eu uso esse termo mandável, porque muitas das vezes eles não aceitam. Só que isso passa-se no espírito de dos irmãos. Já na mesa evangélica, obviamente, passam falando isso primeiro. A tia Neuza se relacionava a esses espíritos como gordinhos. O espírito é sempre encarnado. Mas não é o cara que correu no acidente, ele já está aqui amanhã. O espírito é sempre desencarnado, são espíritos desencarnados que fizeram a terra pagando para falar os gordinhos. Por isso que no trabalho de mesa, quando eles vêm, eles dizem, tem piada, ele não tem condição de fazer nada. Mas ele mostra, ele derruba a energia, vai dar piada, ele pode se bater, ele vai dar piada, ele está manso. Entendeu? Aqui no instrumento vai vir mais rápido, tem piada. Mas ele tem, ele fica bravo, ele volta. É normal, mas você pega um bicho bravo e marra uma onça e ela fica rosnando, vai dar piada. Assim é o espírito. Não é fácil entender as coisas. Então esses espíritos são espíritos sofredores. Bom, pontuando os espíritos sofredores. Agora vamos falar dos nossos cobradores. Já falamos lá atrás. São os espíritos nas quais nós adquirimos dívidas em vidas passadas. São débitos que nós causamos a eles. São alguns nós fazemos família, muitas das vezes nós somos excluídos, matamos, judiamos. Eles são nossos cobradores. São espíritos que estão hoje na condição de cobrador para cobrar o que nós fizemos a ele. Então eles se encontram na condição também. Mas é um espírito sofredor? É porque ele vem sofrendo com ódio. Mas o contexto é diferente. O espírito fala, sofredor é o espírito gordinho. Cobrador é outra coisa. Esquece. Milenar. Milenar são aqueles espíritos que têm mais de 1000 anos. São espíritos que têm um conhecimento muito grande. São espíritos que são dons de falantes. O que acontece? O espírito que é cobrador aqui, ele desencarnou, ele levou. Aí tem mais tempo, mais esperto, mais fácil de mandar, e ele vai dominando aquele ali. Entendeu? Aí amanhã ele domina outra, ele faz uma falange. Entendeu? O grupinho, como se fosse aquela gangue que tinha antigamente. Ele forma uma falange. Uma falange de espírito sofredor. Entendeu? É um grupo dele. Aí aquela falange dele vai aumentando, ele vai ficando mais velho, vai crescendo, aquela falange começa a dominar outras. Você entendeu? Aí ele se torna um líder do mundo dele. É assim que é formada as falanges dos sofredores. E aí ele vai crescendo, e aí ele vai expandindo aquela falange, vai calar, e cria aquela coisa que é. Por isso que hoje a gente tem essa história de espíritos sofredores. A gente vai classificar isso daqui a pouquinho. Então a falange é um grupo de 7 espíritos e várias falanges formam uma legião. Como era dos centuriões. Então, no momento que ele dominou a falange, ele tem uma legião de espíritos sob o comando dele. Uma legião de espíritos sofredores. O que é Exus? Vou falar agora do nosso os Exus. Quando eu tinha lido a doutrina, ela teve que, você já ouviu essa historinha, ela foi nas cavernas conversar, o pai se trabalhando, ela foi nas cavernas, não seria fazer um pacto, mas ela ia nas cavernas e pediu o chefe das cavernas, o chefe, para que eles não mexessem com os filhos dela. Alguns falavam assim, filho, e ela achava que o filho dela era Gilberto.
aí eles falavam, não vejo nada não. Quando o Chico falava, você vê as costas. Ele não vai mexer. Um desses estudos deve ser diferente de uma segunda. Você propôs para ela, ia mostrar para ela o poder dele. Eu fui esperando, ele foi um caldinho de lá, ele não foi esperando. Aí eu nunca resolvi o máximo. Aí um dia chegou lá uma senhorinha lá, para falar com ela, eu tinha uma pessoa que tem, essa gente só produzir, bater os copos, e era aquela coisa, a vida inteira, né, todo mundo, né, ela baixou o pau para lugar para ela, porque era muito duro. É isso que ela só o corpo é ela. Eu esperei o momento para ela baixar o pau para lugar. Então, ela fez o pai, eles não tocaram e ela ia marcar todos os filhos dela seriam marcados. Como é que a gente é marcado? Porque é interessante, pessoas, quando o Espírito passa no trono e você faz a puxada do lado do Senhor, veja bem como é que é perfeita essa puxada. Você vai entender, fazer ela bem calma. Quando ele parte daqui, é como se fosse uma luz nas costas, uma marca nas costas dele, que passou pelo mundo, esse energia vital. Então, essa forma que você faz é puxar, você faz uma luz aqui, onde ele é marcado. Você entendeu? Tudo nessa doutrina é capacitístico. Todo o nosso ritual é em volta de uma cabala. O nosso trono é uma cabala. O nosso trabalho é cabala. A cura é uma cabala. Então, quando você faz aquilo, você faz a elevação, você abre o portal de integração, você abriu o canal do Leotrão para que esse Espírito saia de Cristo e ir para o espiritual. E lá vai ser encaminhado conforme o merecimento dele, lá fazendo as explorações familiares, conforme o merecimento. E quando você faz a limpeza, você está fazendo a doutrina, você está apenas tranquilizando a alma daquele espírito. Você está tirando aquela coisa, fala assim, aquele lodo que fica ali para enxergar, né? Você está levando a paz. Você vai tirando aquilo, você vai tranquilizando. É como se a pessoa tivesse dando consciência de uma pessoa desesperada. Aí você vai tranquilizando ele, explicando, para que possa entender. Se você fala, você já é o seguinte, para ele entender, porque ele não sabe, ele não quer entender. Aí ele começa a ouvir, começa a se sentir melhor. E aí você vai jogando aquela descarga negativa do seu lado. Depois da realização dos tronos, tem um fogo chamado fogo etéreo. Esse fogo entra pela porta e sai queimando todo o vaporés. Em 2 de janeiro eu falava, você não pode responder isso de energia negativa do lado. O fogo etéreo queima tudo. Então, meus filhos, voltando aos enxus, esses enxus, depois desse 4 de janeiro, eles não mexiam com flecha branca também. Devemos mexer com ele, como se você precisou da sete flechas. Vou ler para vocês aqui que cada tipo de espírito é. Aqui nós temos os murmus, oculus, murmusantis, sexus, alaruês, muris e copões. Vou começar pelos murmus, que são espíritos perigosíssimos, porque eles têm o poder de minimizar outros espíritos. Eles formam muitas falanges, escravos e escravos. Se descobre alguém detido com ele, seu ódio é tão grande que ele se esquece de todas essas forças e se transforma em inimigo. Esse tipo de inimigo, quando pega uma pessoa, é para matar. No entanto, é fácil de ser retirado. Sai do trono, ele sai falando palavrão, e pessoas que ele pega ficam arrasadas por corrupção. Ou seja, os mundos, o poder que eles têm de produzir os espíritos, isso aí, vou falar para vocês, são conhecimentos que a gente tem alguns tipos de espíritos, mas são aqueles espíritos que utilizam os outros espíritos, que trazem para as palavras deles. O grau de negatividade é tão grande, se acostumar uma pessoa, se tirar uma pessoa, ele vai se tornar na forma de origem, no qual pode se tornar uma doença na pessoa. As pessoas não falam que o câncer é um inimigo, né? Mas não todos. São
retirada do espírito, o bebê retirado do espírito, acontece a cura dos espíritos. Os muros, eles formam um falante de espírito que se apresentam como caveiras, vestem capas vermelhas, são espíritos difíceis e atuam com grande violência, participam muito do trabalho de magia negra. Ou seja, tem muitos filmes que aparecem nas pessoas com cabelo, aquelas capas, eles gostam muito dessas encruzilhadas, de fazer um salavazinho, um trezinho. Então, isso aí são os espíritos chamados urus. Então, eles têm esse formato de caveira e muitas vezes tem pessoas que têm o hábito de carregar o cabelo, uma coisa, né? Querendo ou não, está carregando uma energia de um espírito desse, né? Porque é a simbologia deles. É como se você carregasse, se você carrega a imagem que vai estar trabalhando na sua carteira, você está carregando a imagem do espírito de Deus. Se você carrega a imagem como uma gíria, você está carregando a imagem do espírito dos mundos deles, né? Os sexos são espíritos que atuam muito na deformação sexual, promovem espíritos sexuais pederastas, mestres. Muitos dos instrutores, muitos dos chamados, são instrutores, pulam esse pedaço dos sexos. Eu vou explicar para vocês porque eu não me aprofundar nisso também. Os sexos são aqueles espíritos que atuam na deformação sexual. Isso é um caso muito delicado para a gente falar. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, da maneira que as coisas se processam, cada um tem seu livre-arbítrio para seguir o que quiser ser. Dentro da doutrina do acontecer, a gente não aceita, às vezes, a posição da pessoa devido a quê? Se a pessoa é masculina, ela nasceu no espírito, ela tem os órgãos masculinos, gente, bem entendido. Órgãos, quer dizer órgãos externos, órgãos masculinos, todos são masculinos, é feminino, os órgãos internos femininos. Por mais cirurgia que se processe, um homem que vira mulher vai poder virar um filho. Não tem como. Você entendeu? Então, na doutrina do acontecer, a gente respeita todos, cada pessoa que são sexual, cada um a gente respeita. E tem muitas pessoas que têm uma opção sexual diferente, são peças excelentes, melhor do que aquele que se diz machão ou é a mulher. Porque eles têm amor pelo outro, ninguém é isso que eu quero. E respeita, uns respeitam os ensinamentos da doutrina. E respeitam a condição de cada um. Assim, a gente, como fala dos sexos, é isso, né? São mudanças, são heranças. E então é uma coisa muito delicada de se falar dos sexuais. No Brasil, sempre na época de Araguaia. E na época eu cheguei para existir um grupo de pessoas lá que pertenciam ao acontecer. E aí ela me deu até um falante de homenagem a isso. Aí depois que eu ouvi aquela coisa que todo mundo quer daquela falante é daquele jeito. Assim como fala que São Paulo é viado, às vezes assim, né? Para quebrar o jeito. Não é assim. São dogmas criados, são essas pessoas que nada. Importante que a pessoa cumpra a sua missão espiritual, diferentemente da opção sexual, do que ela deixa de ser. Importante que ele cumpra a sua missão. Os alaruês, nossa, isso aqui é os terríveis. Os alaruês são aqueles espíritos que não tem o que fazer, que dá tudo. Porque eles não trabalham, não faz nada. Ele fica o dia inteiro ali. Sua mulher está cozinhando, fala assim, não tem certo da cozinha, você está na porta, não gosta mais. Isso aqui tudo é alguma coisa que tudo é vai acabar na casa da casa. Ela não existe aqui não. Eles só servem para desarmonizar. O alaruê é feito para desarmonizar. Só que ele evolui só com o sol de Deus. O sol de Deus é o que morre. Ele é o ser que não tem o que fazer. Ele está falando aos espíritos pequenininhos, perto dos anãos. E ele fica de noite só para passar raiva nos outros. Você vê uma